Então, boa noite a todos. Já não fazíamos isto há algum tempo, lá está, principalmente aqui com a Filipa. Hum, Hoje vamos fazer uma sessão um bocadinho para interligar todas as funções do corpo, não particularizando assim propriamente em nenhuma, só para renovarmos aqui, hum, só aqui responder à Ana, para renovarmos aqui algum conhecimento e voltarmos aqui às nossas sessões para depois, eventualmente nas próximas, focarmos em determinados temas. Então, hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre todo o corpo humano, como vos disse, porque o nosso corpo funciona sempre, sem pausas, em processos contínuos e sempre interligado entre os vários sistemas. O sistema digestivo, o sistema psicológico, o sistema cardíaco, o sistema respiratório, funcionam todos como uma grande equipa, digamos assim, cada um com as suas funções. A forma como eles todos funcionam e a forma como trabalham melhor ou pior consoante as nossas escolhas, a nossa suplementação, vai se chamar como? Como é que se chama esta forma de trabalhar? Está no slide. Então, os nossos alunos. Não me digam que adormeceram já. Não, devem estar com vergonha de responder. Marília, a Marília sabe de certeza. Então, a forma como o nosso corpo funciona todos os dias, sem parar, non-stop, em parceria uns com os outros, é o metabolismo, certo? Portanto, o metabolismo ou o corpo a funcionar é a mesma coisa. Trabalha todos os dias, sendo que o que a Marília falou do sistema imunitário também é uma parte importante deste metabolismo, mas é a parte do metabolismo que interfere com a capacidade do nosso corpo responder àquilo que nos ameaça, nomeadamente alguma infecção, alguma gastroenterite, alguma dor de cabeça, tudo o que vai influenciar o nosso bem-estar, digamos assim. Então, o metabolismo trabalha sempre, 24 sobre 24, e o sistema imunitário vai trabalhar também todos os dias, porque as nossas células vão renovar-se todos os dias também. Por isso, quando nós vamos falar aqui de nutrição da célula e do corpo e da própria suplementação, existe um princípio fundamental que é, se nós temos que trabalhar e o nosso corpo trabalha todos os dias, temos que ser consistentes nos cuidados que lhes damos. Assim, quando nós falamos de suplementação, de alimentação, etc., não há suplementações que resolvam problemas a tomar 2 ou 3 dias. Por isso é que os nossos packs da LR às vezes são indicados para 3 meses, para meio ano, depois até se pode fazer uma pausa de um mês e retoma-se mais 3 meses. Mas, ou seja, os outcomes positivos, as consequências positivas precisam de tempo para se verificarem, certo? Então, Certíssimo. sendo que tomar um produto hoje e voltar a tomar apenas daqui a 2 semanas, dificilmente vai permitir que o organismo então consiga aproveitar todos os efeitos de bom que esses produtos têm. Porque, como eu vos disse, o corpo, trabalhando todos os dias, vai precisar de ser ajustado, regulado todos os dias. E isto implica tempo e, mais do que tempo, continuidade. Certo? Até aqui alguma dúvida? Acho que não, tudo claro. É isso. Por isso é que esta é a principal resposta a quando vocês estão a falar com alguém para lhes venderem algum produto, algum kit, etc. As pessoas perguntam-vos logo, mas eu vou notar quando? Vou notar logo. E vocês têm que lhe explicar isto. O corpo funciona todos os dias. Houve anos em que as pessoas estavam a trabalhar de forma, ou seja, o corpo das pessoas estava a trabalhar de forma errada, com princípios errados, sem suplementação. Não vai ser numa semana que as coisas se vão resolver. E por isso é que nós temos que recomendar um determinado suplemento, um determinado kit, consoante o problema da pessoa, para alguns meses, 2, 3, 5, o que fizer sentido na altura. Mas é importante
para elas não desistirem da suplementação a meio, que é aquilo que nós chamamos de adesão terapêutica, adesão ao tratamento, adesão à suplementação, para elas perceberem, porque se elas perceberem que vai demorar algum tempo a fazer efeito, elas próprias não vão desistir, porque pensam, bem, a Marília, a Eduarda, a Elsa, quem seja, disse-me que isto vai demorar um mês ou um mês e tal a fazer efeito. Portanto, eu vou aguentar este mês e tal e depois logo vejo se isto fez efeito ou não. Certo? Vocês vão ter as pessoas com quem falam com uma maior adesão àquilo que vocês propõem, sem tantas, digamos que, queixas barra reclamações porque ainda não fez efeito, porque estão informadas, percebem? De que pode demorar algum tempo e isso depois vai-vos fazer também fazer. Vocês vão vender a primeira vez, mas vão revender porque as pessoas pensam e sabem que vocês sabem do que estão a falar, digamos assim. Então, nós sabemos que pequenos cuidados repetidos todos os dias é aquilo que realmente vai fazer a diferença ao longo do tempo. E foi precisamente a pensar nisso que nós criámos aqui um sistema que, na minha opinião e na vossa, de certeza, é muito simples, e que vamos aqui dividir em vários produtos. Portanto, falando do produto que está presente em muitos dos nossos suplementos, o aloe vera, certo? Vocês sabem muito melhor do que eu explicar quais são os benefícios do aloe vera porque é uma coisa com que trabalham todos os dias. E sabem que, à partida, é uma das plantas mais estudadas e com os ingredientes terapêuticos mais ativos para a saúde. É super estudado a nível global. Pode ser em gel ou noutros produtos e garante que a sua ação tem uma ação também regeneradora, de limpeza, imunológica, de baixar o colesterol, que é esta questão da hipercolesterolemia, na parte da regulação digestiva, como já falámos N vezes, e uma ação muito, muito potente a nível anti-inflamatório. Até há alguns autores que consideram o aloe vera um super alimento, uma super suplementação, como quiserem chamar. E então, há aqui alguns efeitos que nós já falámos, mas para renovar aqui os conhecimentos para 2026, antes de particularizar, vamos relembrar aqui nutrição, porque vai fornecer muitos nutrientes importantes e vai melhorar a absorção de outras coisas, nomeadamente vitaminas. Proteção, porque além de nutrir as células, vai protegê-las e permitir que a renovação das células que nós fazemos todos os dias seja feita de forma correta e vai reforçar aquilo que a Marília estava a dizer há bocado e muito bem, a nossa forma de nos defender perante as ameaças externas, aquilo que nós chamamos de sistema imunitário, aquilo que nos defende das ameaças, e quando eu falo de ameaças já sabem a que é que me refiro, infecções, etc. E depois, o próprio metabolismo, que é como eu vos disse, a forma como o corpo trabalha diariamente, é reforçado, torna-se mais energético e é bastante melhorado. Portanto, vamos aqui Deixa-me também continuar. aqui já Oi, pôr o próximo. sim. Além disso, particularmente, eu também nunca provei o de sem seu DLR, na verdade, mas torna-se aqui uma, eh, ou seja, nós adicionamos sabor à nossa parte líquida da dieta sem adicionarmos coisas más. Ou seja, nós permitimos, até há pessoas que têm muita dificuldade em beber água, e eu por acaso até sou uma delas, que acho, há pessoas que não conseguem beber, por exemplo, 1,5 litro de água todos os dias, que é mesmo difícil, dizem que não têm sede, não bebem, não conseguem. Então, isto até pode ser uma forma das pessoas aumentarem a ingestão de água de forma prazerosa, porque tem sabor, por exemplo, a uma fruta, ou pêssego neste caso, e isto não se, apesar de ser uma bebida que vai ficar adocicada, não se traduz na adição de açúcares. Portanto, é aquilo que nós chamamos de win-win. Nós conseguimos beber uma coisa mais prazerosa, que nos aumenta até a quantidade de água que nós temos que beber diariamente, mas que não nos vai potenciar outras doenças, como os diabetes, etc., porque não vai adicionar açúcares, digamos assim. E depois tem aquilo que nós chamamos, e já falámos várias vezes, que é o triplo efeito para aqueles, principalmente, que valorizam a sua figura. Porquê? É leve, já falámos que não tem açúcares e é perfeito, faz todo sentido para uma alimentação e cuidados de vida saudável. A par disso, tem um efeito estimulante, porque o nosso metabolismo da energia vai ficar potenciado, vamos ter mais energia para todas as atividades do nosso dia, certo?
e depois, a par disto tudo, ainda vai purificar as impurezas do nosso corpo. Ou seja, basicamente, dá-nos mais energia, permite-nos aumentar até a quantidade de água porque nos dá aquele docinho que nós às vezes precisamos durante o dia e depois, a par disto tudo, ainda vai ter um terceiro benefício que é purificar o corpo, certo? Portanto, tem aqui três benefícios essenciais. Maravilhoso. É o meu preferido, vou já dizer. O sabor é muito bom. Sim, este é o meu preferido. Este aqui, se calhar, ora, tenho uma cliente que bebe sempre com água durante o dia. Exatamente. Porque há muitas pessoas que têm bastante dificuldade em beber água, e é verdade. Eu até diria que a maioria das pessoas não bebe a água que deve por dia. Há uma estimativa que diz que as pessoas devem beber cerca de 1 litro por cada 30 quilos, mais ou menos, o que daria uma E percentagem gigantesca de pessoas que não bebe a água que deveria, mas se calhar, mesmo não bebendo a água que deveria, é melhor beber 1,5 litro ou 2 aqui associado ao aloe vera do que às vezes nem meio litro por dia, está bem? Portanto, aqui principalmente agora no inverno, que é, exatamente, é que é mais ainda mais difícil, não difícil. é? Exatamente. Este aqui, o gel bebível do açaí, normalmente as pessoas referem-se mais a ele no verão, por causa do sabor, se calhar, mas a verdade é que se associa muito a este equilíbrio de todas as partes eletrolíticas, dos íons, do pH, do nosso corpo. Associa-se a esse equilíbrio, tanto eletrolítico como metabólico. Deixem-me fazer aqui uma pergunta para ver se estão relembrados de uma coisa que já falámos antes. Se nós tivermos o corpo muito inflamado, com muita inflamação, o nosso pH é ácido ou básico? Perfeito. Ácido, Perfeito. muito Perfeito. bem. Lindo. Perfeito. Além disso, este gel bebível também vai ter aqui a questão da proteção da pele e por isso é que também se associa mais à toma em dias de sol, nomeadamente no verão e na primavera em que o sol é um bocadinho mais forte, porque vai proteger a pele, e assegura também que pode influenciar aqui o bronze natural, aquela pigmentação natural e saudável da pele. E depois, mais uma vez, como efeito do superalimento do aloe vera, é a proteção do sistema imunitário. Vai apoiar todas as defesas do nosso corpo, sendo que é constituído essencialmente aqui por polpa de aloe vera, obviamente, não é? Associado a alguns componentes que são essenciais para o nosso dia a dia, nomeadamente a vitamina C, o zinco, o magnésio, o próprio cobre e depois aqui há mais alguns para lhe dar algum sabor, o açaí, a groselha, os frutos silvestres que têm propriedades anti-inflamatórias também, os Uhum, frutos silvestres e os frutos vermelhos, e o próprio mel, que também é um acelerador de metabolismo natural. muito bem. Quando nós falamos aqui do Freedom, vamos também ter aquele efeito que nós falámos, mas um bocadinho mais direcionado para a parte musculoesquelética. Na verdade, é o meu favorito porque eu já fui operado ao joelho, então para mim faz mais sentido este aqui. Porque vai aumentar muito a capacidade de nos movermos e a mobilidade, principalmente no que respeita à conservação das nossas cartilagens, ok? Então, as nossas cartilagens, onde é que é? Hum, Vou-vos fazer uma pergunta assim, um bocadinho mais difícil. Em que zonas do corpo é que as cartilagens têm o seu maior efeito? Onde é que são mais precisas, digamos assim? A cartilagem protege o osso, não é? Sim, os joelhos é, mas menos específico, menos específico. Exatamente, exatamente. Articulações. Porquê? Porque a cartilagem é o que previne o osso quando nós mexemos. Mexemos a mão, mexemos o cotovelo, mexemos o ombro, mexemos o joelho, mexemos tudo, até a coluna, exato. Permite que o osso não raspe no osso. E isto causa fricção e os ossos então ficavam todos gastos e partidos, digamos assim, ou lixados entre eles. Então, o que vamos fazer é reforçar a capa do osso, que é a cartilagem, de modo a que não exista dano no osso, certo? E à medida que temos cartilagens mais fortes, o que é que vai acontecer, por exemplo,
doenças como artroses, às vezes algumas inflamações, o que é que vai acontecer? Vão ser muito mais tarde na vida, ainda que apareçam, vão ser em idades muito mais tardes e nunca com a gravidade que teriam se as nossas cartilagens não tivessem em bom estado. Além disso, além da conservação da cartilagem, vai conservar o próprio osso, aquilo que está dentro da cartilagem. E isto vai resultar em que a deformação óssea é menor. Além da deformação óssea ser menor, não há tanta dor. Porque nós, no dia a dia, não vamos estar a ver se os ossos estão deformados ou não. Aquilo que nos impacta no dia a dia é a dor, certo? Portanto, com esta proteção da cartilagem e do osso, não vai haver tanta dor, não vai haver tanta limitação nas atividades que nós fazemos no dia a dia, seja no trabalho, seja ir jogar futebol, ir jogar pádel, passear com os netos, dar uma caminhada, ou o que seja. E depois, a par disto tudo, vamos conseguir fazer mais vezes estas coisas com mais qualidade e, em terceiro ponto, com mais energia. Porque além disto tudo, ainda fornece um bom metabolismo energético e diminui o cansaço. Portanto, as coisas com mais qualidade e com mais energia. Muito Certo? Aqui faz tudo sentido. bem. Até aqui alguma dúvida? Eu acho que tu tens alunos muito atentos. Eles estão a responder bem a tudo, assim fica fácil. Muito bem, Fica sabem tudo fácil. na ponta da língua. Tudo Fica fácil. direitinho. Poça, eu quero ver se depois também sabem responder às minhas perguntas. Também vou fazer, a ver se estão tão atentos. Eu não tenho razão de queixa, então fantástico. Muito Relativamente bem. ao Civera, nós falamos aqui do Civera um bocadinho mais para aquelas pessoas que se calhar têm um risco cardíaco, aquilo que nós chamamos de risco cardiovascular, um bocadinho maior, porque vai ter efeitos benéficos no sistema circulatório e na própria tensão arterial, porque vai fornecer alguns nutrientes que melhoram a função tanto do coração como dos vasos sanguíneos, certo? E vai proteger aquilo que nós chamamos de stress oxidativo, que é a mesma coisa do que falar em inflamação corporal, e isto tudo vai aumentar a probabilidade de doença. Então o que é que nós queremos fazer? Fazer a medicina preventiva e que a probabilidade da doença sequer aparecer seja menor. É só isso que nós queremos. É atuar antes de que a doença apareça. E agora vou fazer aqui uma pergunta que é: em que condições ou doenças pode fazer sentido aplicar aqui o gel, o Civera, o Aloe Vera Civera? Tem-me assim condições, ou seja, condições é quando existe alguma alteração que não é propriamente uma doença. Mas também podem dar doenças, como quiser. Fibromialgia, verdade. Varizes, verdade. Tensões altas, verdade. Má circulação, verdade. Colesterol, já disseram todos os que eu queria. Hipertensão, exato. E às vezes há pessoas que até têm aquilo que nós chamamos alguma resistência à insulina, ou seja, que não são diabéticas, mas estão a caminhar para lá, em que pode fazer sentido, percebem? Ainda não tem propriamente uma doença, mas que pode fazer sentido para evitar que a tenham ou que se aparecer, em vez de aparecer aos 50, que apareça aos 70. Está bem? Então, como vocês sabem, eu nunca digo isto para evitar medicação. Eu tenho uma perspectiva diferente, que é, eu acho que isto ajuda a medicação. Há espaço para uma coisa e para outra, certo? Por vezes, se nós começarmos a trabalhar de forma preventiva, pode não ser necessário ou ser necessário mais tarde a medicação. A parte farmacológica, digamos assim. Por isso é que eu vos digo que estas duas coisas andam muito associadas umas com as outras. E às vezes fazermos esta suplementação de forma continuada pode diminuir a necessidade de precisarmos de outras mais fortes, digamos assim. Relativamente aqui ao gel Bival imune, como o próprio nome indica, vai atuar muito mais nas células do sistema imunitário, vão ficar fortalecidas e mais ativadas perante as ameaças externas, e depois existe então este efeito estimulatório, de estimulação do próprio sistema de defesa, que além de reagir melhor, vai reagir mais rapidamente. Que exemplos é que vocês me conseguem dar em situações que seja benéfico fazer aqui o gel bivalimune? Vamos entrar numa agora. Perfeito.
Gripes, infecções, exatamente. Asma, certo. Primavera, era isso que eu queria, era por aí que eu queria entrar. Primavera, o que é que... Exatamente. Vocês parecem que estão a falar uns com os outros. Completamente, Exatamente. completamente. Tu Alergias, tens um rinites, coro. exatamente. Exatamente. Não, eu não quero dizer, eu não quero dizer que não vão ter alergias. Eu quero é dizer que os quadros de alergias que possivelmente vão ter vão ser muito mais leves e vão demorar muito menos a passar. Certo? Muito bem. Pá, fantástico. Sim, senhor. Então, esta aqui, eu confesso que tive que ler um bocadinho mais porque não é bem da área da saúde. Quer dizer, também pode ser interpretado como área da saúde, mas aqui tem, eu resumi aqui então como cinco principais benefícios, mais ligados a uma questão de estética, mas a saúde da pele é muito importante também, até por algumas doenças que podem aparecer na pele. Portanto, primeiro, uma aparência mais jovem, com menos rugas, e então menos necessidades, às vezes, de fazer alguns procedimentos estéticos que são muito mais caros do que fazer esta suplementação, certo? Porquê? Vai reduzir as rugas através da vitamina C e de alguns componentes do colagênio que vão ter uma ação muito focada na pele. Depois, aumenta a elasticidade falar da elasticidade é falar da saúde da pele, graças também ao colagênio que eles têm. E depois o próprio gel de aloe vera que falámos. hum, e alguns extratos de chá verde protegem também contra as principais causas de envelhecimento. Qual é a principal causa de envelhecimento da pele? Essa nem eu, acho que sei, mas será que sei? É o sol? Exatamente, o sol. Ah, Exatamente, o sol. Portanto, vamos estar mais protegidos a uma coisa que não podemos nem devemos evitar o sol. Devemos evitar o sol em certas horas, etc. Mas evitar o sol de todo é um erro, não é para fazer. Portanto, além disso, torna a pele mais saudável e por isso, inevitavelmente, mais bonita. E depois, aqui, as influências ambientais hum, também vão ter menos influência na saúde da nossa pele, nomeadamente porque vai melhorar através da vitamina A, da vitamina E, da B6, ou seja, um conjunto de multivitamínicos que nos vai permitir aumentar a saúde e a aparência da nossa pele. Depois, se a saúde e a elasticidade da nossa pele vai aumentar, o que é que vai aumentar também? A firmeza e diminuir a celulite. É fácil. Se aumenta a firmeza, diminui a celulite. Além disto, não só na pele, mas também no resto da parte externa do nosso corpo. Tanto nas unhas como no cabelo, porque a ação, o princípio é o mesmo, é sempre aumentar a qualidade do colagênio e fortalecer, neste caso o cabelo ou as unhas, hum, de modo a não partirem ou não fragilizarem tão rápido. olha, eu como consumidora, acho que nós temos coisas mais direcionadas a nível de saúde e de prevenção a nível de problemas de saúde, mas o Elixir acaba por ser muito bom porque eu sou muito preguiçosa em fazer suplementação Aham. e então acaba por ser esta ampolazinha que eu sei que acaba por ter um bocadinho de tudo aquilo que me Sim, interessa, sim, sim, porque sim. também quero tentar ter menos celulite, porque também quero Claro. tentar ter aqui algumas vitaminas e então acaba por ser uma forma muito prática de ter assim um combinado que expressa assim um shotzinho e já Está tudo na ficamos. mesma, está tudo no mesmo. Sim, E é assim, isso nós mesmo. aqui, o slide está muito direcionado para a pele, mas o facto de nós termos um aumento de vitamina A, de vitamina B6, de colagênio, o próprio colagênio não atua só na pele, vai atuar também, por Claro. exemplo, nas cartilagens. Ou seja, direcionamos aqui um bocadinho mais para a pele, mas vai ter de certeza outros benefícios a nível interno, digamos assim. Está bem? Exatamente, exatamente. E também temos para o homem, não é? Exatamente, que vem a seguir. Aqui, o shot da parte do homem, nós fizemos, nós pusemos aqui cinco os principais benefícios, também em termos de mais estéticos, digamos assim, mas se nós formos aos componentes, relativamente à energia, vai aumentar muito o débito energético e vai aumentar e apoiar o metabolismo energético para maior vitalidade durante o dia também. A pele saudável, inevitavelmente, porque não são só as senhoras que gostam de ter uma pele limpa e saudável, não é? E aqui os componentes acabam por ser muito parecidos, nomeadamente também o zinco, o cobre e alguns nutrientes essenciais para a pele. A parte do cabelo,
sem dúvida. E outra coisa é que, mais no caso do Elixir e do shot do homem, é que acaba por, até por algumas hormonas do homem, nomeadamente em que está muito maior expressada a testosterona, acabam por desenvolver aqui um bocadinho também a parte muscular e eu costumo dizer que quanto mais músculo a pessoa tiver, menos carga faz, por exemplo, nas articulações, certo? Ou seja, imaginem que uma pessoa tem uma artrose, já tem uma artrose no joelho. Já não dá para tirar, já tem uma artrose no joelho. A forma de nós não usarmos tanto o joelho é termos mais músculo à volta do joelho. Porque quanto mais músculo usarmos à volta do joelho, menos usamos o joelho. Isto é válido para todas as articulações, certo? Portanto, o facto, aqui tem uma componente muito estética, mas os benefícios ultrapassam a questão da pele, a questão do cabelo, são muito mais do que apenas estéticos, certo? Conseguem perceber aqui mesmo a questão dos músculos, porque é que pode ser muito mais do que estético? Faz-vos sentido? Acho que sim. Certo. A E nível lá está, isto é sexual, suplementação, portanto é para suplementar algo que temos de fazer todos os dias, nomeadamente treinar, isso fazer mesmo, exercício físico, portanto isso mesmo. acaba por, É, é mesmo um é uma ajuda, suplemento. exatamente. Exatamente. E aqui, mesmo a questão sexual que vocês estavam a falar, sem dúvida. Porquê? Porque vai apoiar a formação daquilo que nós falamos, da testosterona. E isto vai influenciar positivamente o desempenho sexual e não só. Muitas coisas estão associadas ao passar dos anos e à diminuição da função sexual. Depressão, ansiedade, não passam o dia tão bem porque estão preocupados com aquilo. Portanto, os benefícios são inestimáveis. Apesar de parecerem que são só três ou quatro, acabam por se relacionar como começámos a apresentação. Tudo acaba por se relacionar umas coisas com as outras. Percebem? E estava Isso é para muito apresentações concreto. diariamente. Portanto, falando aqui de um dos mais recentes, do Mind Master Gold, é muito importante porque neste momento é difícil encontrar uma pessoa que não tenha uma vida atarefada, que não trabalhe de manhã à noite, e trabalhar não é só no emprego. Estou a falar em todo o trabalho que tem. Arrumar a casa, trabalhar, fazer uma viagem longa, falar ao telefone, falar com parceiros, o que seja, está bem? Ou seja, trabalhar muito, estar presente e depois a parte de não trabalhar, não é? A parte ainda termos de ter energia para estar com a família, para estar, para fazer alguma atividade física. É muita coisa para nós fazermos em 10 horas ou 12 horas que estamos acordados, certo? Portanto, nós precisamos aqui de alguma ajuda que nos ajude em todas as facetas, da nossa vida. Portanto, para quem trabalha muito e quem quer estar presente na família, praticar algum desporto e depois não negligenciar também a parte social e dos amigos e estar até com alguma família mais afastada. Seja qual for, entre aspas, o desafio que nós temos a cumprir, o Mind Master Gold acaba por ajudar porque nos vai permitir ter energia para o desempenho que nós temos que ter. Isto porquê? Porque vai alimentar com alguns nutrientes essenciais, como a vitamina B12, por exemplo, que nos vai aumentar o metabolismo energético. O ferro, além da parte física, vai nos promover uma cognição um bocadinho superior e mais rápido o pensamento. A vitamina B12 já falámos. Além de que apoia também o equilíbrio mental, vai diminuir a par com a vitamina E a inflamação do corpo e ou o stress oxidativo, estamos a falar da mesma coisa, e depois tem um sabor bastante agradável. Na verdade até é um dos meus favoritos porque sabe ou a melão ou a limão. Acho que é um sabor bastante agradável. E depois, claro que isto pode ser considerado um multi ou um polivitamínico porque tem vitamina B12, tem vitamina E, depois ainda é complementado com micronutrientes, ainda vai ter alguma ação benéfica da vitamina D, da vitamina K. É muito difícil encontrar num único suplemento tanta vitamina e ainda por cima não serem aqueles shots que às vezes se vê nos supermercados, nas superfícies comerciais, que têm um sabor horrível. Então este ainda é leve, ainda é saboroso, ainda é saudável, é fresco. Portanto, está tudo a trabalhar para o mesmo, digamos assim. Agora combinado de Isso, suplementação. isso mesmo. Portanto, só aqui, ver aqui.
quem tem artrose já muito grave deve praticar musculação. Eu diria que é obrigatório praticar musculação, ok? Principalmente nas pessoas com alguma idade, está provado cientificamente que, por exemplo, só fazerem caminhada não é suficiente para aumentar a funcionalidade dessas pessoas. E uma coisa que nos idosos e nas pessoas que vão tendo mais idade é muito importante é nós falarmos, por exemplo, do risco de queda. Eles caem muitas vezes, têm muitas fraturas e isso, em última instância, até pode levar à morte. Portanto, o ideal é fazermos suplementação, manter a caminhada, mas associar algum exercício de força, de resistência, de musculação. Está bem? Sem dúvida. Então, vamos falar aqui de um trio que se complementa, que é o Pro Balance, o Vita Active e o Super Omega. Porquê? Porque vamos estar a falar em três vertentes. O equilíbrio ácido-base, como vocês disseram há bocado, espetacularmente, se nós temos mais inflamação no corpo, temos o pH mais ácido e o que nós queremos é equilibrar o pH. Não queremos que ele esteja demasiado ácido, queremos que ele esteja equilibrado entre o ácido e o base. Portanto, o ProBalance vai nos permitir reequilibrar estes ácido-base, digamos assim, porque vai neutralizar o excesso de acidez que vem da inflamação, e também vai evitar algumas doenças que a acidez excessiva vai acelerar, nomeadamente as doenças metabólicas que falámos há bocado, certo? De resistência diminuída à insulina, pré-diabetes, etc, etc. Contribui ainda porque é combinado com imensos minerais e outros elementos. Eu pus aqui alguns exemplos que vocês sabem tão bem quanto eu. Magnésio, o cálcio, o cobre, o crómio, estes são assim os principais que nos vai permitir também ter uma ação melhorada em todas as ações do nosso corpo e todas as funcionalidades que nós queremos ter otimizadas. Depois, Victa Active. Este sim é um verdadeiro multivitamínico, apesar dos outros também o serem, mas este em termos de concentrações acaba por ser mesmo um multivitamínico verdadeiro. E vai-nos permitir aqui um aporte extra, tanto de vitaminas do grupo B, B6, B12, as principais B9, do grupo E da vitamina D, que muitas vezes, como estávamos a falar previamente, é muito difícil nós obtermos vitamina D suficiente do sol, então a maioria das pessoas tem insuficiência ou mesmo deficiência de vitamina D, então é importante suplementar para que os níveis sejam normais, certo? Até aqui alguma dúvida? Muito bem. Certo. E depois, quando nós falamos aqui do super ômega, referimos-nos mais concretamente à saúde do nosso coração e dos nossos vasos sanguíneos, à nossa saúde cardiovascular, porque o ômega 3 é considerado uma gordura boa e é essencial para aquilo que são as nossas funções cardíacas, do nosso batimento cardíaco e também para a qualidade dos nossos vasos sanguíneos. Eu gostava que vocês entendessem os vasos sanguíneos do nosso corpo como uma mangueira da rega. O que é que acontece se a mangueira da rega estiver cheia de ervas lá dentro? O que é que acontece? A água sai ou não sai? Não sai. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que estes tipos entope exatamente. Então, é a mesma coisa nos vasos sanguíneos. Nós temos um vaso sanguíneo que está entupido, que não é com relva, mas é com colesterol, com excesso de açúcar, etc., que forma aquelas plaquinhas de colesterol, não é? Que nós chamamos de aterosclerose, que é a mesma coisa do que dizer vasos entupidos, percebem? Não precisam estar a dizer palavrões, deixem isso comigo. Vocês podem só dizer que os vasos estão entupidos porque há acumulação, por exemplo, de colesterol. E o que nós fazemos é uma coisa muito simples, tentar limpar as nossas canalizações, digamos assim. Certo? Se vocês utilizarem estas comparações, as pessoas acabam por entender melhor os conceitos que vocês lhes estão a tentar transmitir, porque vocês inerentemente vão ter mais conhecimentos do que as pessoas com quem estão a falar, então têm que adaptar a vossa comunicação, certo?
Vocês sabem mais do que as pessoas com quem estão a falar. Força, Filipe. Muito bem. Este aqui eu posso ajudar. É, sim, tranquilo. Como quiseres. Então, relativamente também à suplementação, nós temos os nossos produtos da gama Body Mission e que não são só para quem quer perder peso, também funcionam aqui como uma alimentação inteligente, ou seja, é muito mais saudável e terá mais concentração, com certeza, de vitaminas e nutrientes que são necessários que o nosso organismo trabalhe corretamente. Por exemplo, uma destas refeições, que é prática, é rápida e acaba por sair barato, porque rapidamente se faz, do que estarmos a pedir um hambúrguer, do que estarmos a pedir uma pizza, kebabs, portanto, tudo isso que normalmente é o que nós fazemos quando queremos comer qualquer coisa de forma rápida. Portanto, eles aparecem aqui não como suplementos, mas como uma alternativa a que aconselhamos todos os nossos parceiros a provarem e a terem pelo menos em casa, seja um batido, uma sopa, para exatamente suprimir esses dias em que não temos tempo de fazer jantar, não sabemos o que é que devemos de comer e, portanto, pelo menos em Lisboa, não é? Não sei, vocês têm vários sítios, mas em Lisboa, no Porto, nas grandes cidades, o mais fácil é pegar no telemóvel, pedir um Uber com qualquer coisa, ver as promoções e habitualmente são tudo coisas muito pouco saudáveis. Uhum. Desta forma, vocês rapidamente e tendo já à mão conseguem garantir uma alimentação saudável, equilibrada e que com certeza absoluta vos vai trazer melhores nutrientes para que o vosso organismo trabalhe corretamente. Está bem? Deixem só acrescentar duas coisas. Primeira é vocês em duas refeições que pedem no Uber ou vão comer fora, gastam em duas, gastam mais do que uma lata inteira. Verdade. Esta é a primeira. E a segunda é que muitas vezes esta suplementação não serve só para substituir a refeição, mas pode servir para quem pratica exercício físico como um componente extra proteico ou extra energético, certo? Portanto, isto é difícil uma pessoa dizer, isso para mim não serve. Isso é muito difícil, certo? É isso mesmo. Eu pelo menos tenho sempre em casa. E é prático, é É fácil. muito prático, sim. Pronto, e agora falar do nosso, o nosso best-seller, não é? Cura metabólica. Que é a nossa cura metabólica, exatamente. Então, aqui nós podemos associar os vários benefícios. Nós temos cinco produtos essenciais: o ProBalance, que já falámos, a aloe vera. Em termos de qual aloe vera é que eu posso associar? Sinceramente, para vos facilitar as coisas, eu diria que todos, o que vocês gostarem mais. Há algumas particularidades de cada um que temos que fazer outra, relembrar aqui noutra sessão depois quais são as particularidades de cada um, mas para o benefício geral podem escolher o que gostarem mais. Depois o colostrum, por causa da parte da imunidade e do reforço da imunidade, e os dois que foram, um que foi criado recentemente e o outro melhorado, o Pro 12+, e o suporte do fígado, o liver support, que em termos de raciocínio é aquilo que eu vos digo sempre. Nós temos que manter as coisas muito simples para as pessoas entenderem, porque se vocês vão transmitir toda a informação que sabem, e eu sei que sabem porque me respondem bem, as pessoas não vão entender porque não têm o vosso grau de diferenciação, certo? Então, aqui para nós explicarmos o que é o liver support é só explicar uma coisa. Quem limpa o organismo é o fígado. E para uma coisa, limpar alguma coisa tem que estar limpa. Então o que nós vamos limpar é o fígado. Pura e simplesmente é isto. Está bem? Portanto, aqui em termos de resumo, vamos otimizar a digestão, fortalecer o sistema imunológico, o sistema imunitário, melhorar a nossa saúde intestinal, que há quem diga que o cérebro agora já, desculpem, que o intestino agora já não é o segundo cérebro, que é o primeiro cérebro, já dizem isso, e promover então este equilíbrio saudável do corpo, isto tudo com a combinação também da desintoxicação do fígado, porque um fígado limpo vai corresponder também a uma limpeza mais eficaz do nosso corpo e a um maior bem-estar geral, certo? Muito bem. Agora não Em sei. resumo, É isso. Portanto, como eu vos disse, a mensagem hoje
é de nós revisitarmos aqui alguns conceitos que nós fomos falando ao longo do último ano, principalmente, ao longo dos últimos 2 anos. É certo que houve apresentações que foram muito direcionadas para o aloe vera, muito direcionadas para o ProBalance, muito direcionadas para as curas metabólicas, mas nós vamos ter tempo de fazer isso ao longo do ano, especificar cada um dos temas, consoante as promoções que existem, e depois vocês aí tiram as dúvidas correspondentes àquele tema em específico. A noção que eu gostava de vos passar hoje era que a suplementação muitas vezes não tem só os benefícios que estão escritos, tem muito mais benefícios noutras áreas e que a suplementação não é uma coisa, mas isto não é só na LR, a suplementação, sei lá, uma pessoa que faz creatina, por exemplo, também não tem benefícios de hoje para amanhã. Ou seja, a suplementação é uma coisa que se constrói com o tempo. E se passarem essa mensagem às pessoas com quem falam, que a suplementação demora tempo, todas as suplementações demoram tempo, todas as medicações demoram tempo, as pessoas vão estar a aderir mais facilmente a um tratamento prolongado, porque é disso que necessitam. Em jeito de resumo a nossa saúde constrói-se mesmo todos os dias, não depende de uma ação diária, isolada, mas sim daquilo que nós fazemos todos os dias na nossa rotina, nem que seja um bocadinho de cada vez, não precisamos de mudar o mundo de hoje para amanhã, mas podemos mudar pequenos comportamentos. Esta semana mudei este comportamento, para a semana mudei aquele. Coisas pequenas, mas de forma regular e de forma a apoiar os nossos processos naturais, só a fortalecer o organismo, certo? Muito bem. Mas tens aqui alunos muito dedicados e que realmente Eles sabem tudo sabem na tudo. ponta da língua. É muito, é Sabem muito, tudo na é ponta da muito, língua. é muito Agora vou fácil fazer assim. uma pergunta. Portanto, o Dr. Hugo já nos falou, não é? De todas as vantagens que tem, a suplementação que tem a LR, assim de uma forma geral, mas porque é efetivamente cada vez um tema mais falado, as pessoas preocupam-se em suplementar, sabem que não conseguem tudo o que o organismo precisa através de refeições, portanto, os alimentos já não são, já não crescem da mesma forma, portanto, a população também é muito maior e, portanto, todas essas coisas acabam por prejudicar, assim, um bocadinho todas as necessidades que o nosso corpo tem. E agora que o Dr. Hugo já explicou um bocadinho, eu quero que vocês, enquanto parceiros da LR, porque é o que são, enquanto vendedores e consumidores, me digam qual é a forma mais fácil, mais prática e mais barata de conseguirmos esta suplementação. Vá, agora também quero que me respondam. Ui, esta não sei. Inscrições? Inscrições. Autoenvios, muito bem. Eu não sei esta, portanto já me estou a Não? ganhar. Pois, mas pronto, também tenho aqui alunos dedicados. Olha aí estão. Muito bem, exatamente, com as subscrições. Então eu vou explicar rapidamente o que são subscrições, até para ensinar também ao Hugo, não é? Isso, isso. Então, subscrições, como o próprio nome indica, é uma encomenda que é feita de forma recorrente. Ou seja, quando contratamos uma subscrição, é a mesma coisa que estarmos a dizer à LR, eu quero fazer este tratamento de forma recorrente. Então, a LR para agradecer aos parceiros o facto de confiarem em nós para fazer um tratamento, uma suplementação de forma recorrente, com a subscrição coloca-o sempre ao melhor preço. Portanto, não existe forma mais barata de conseguir estes suplementos. Estejam eles a preço normal, estejam eles em promoção, está bem? Portanto, é sempre a forma mais barata. 25% de desconto garantido, portanto sempre o máximo, mesmo quando o produto está em alguma promoção flash, algum LR Deals, ele não ficará mais barato do que na subscrição. Depois pode subscrever o que quiser, nós temos vários conjuntos, as vezes que quiser, as quantidades que entender. E depois o que acontece é que são geradas encomendas automáticas, portanto, a pessoa faz uma subscrição, vamos imaginar, nós temos dias específicos, 5, 15 e 25 são sempre os dias que consideramos para tratar das nossas subscrições, para aproveitar o início do mês, o meio do mês e o final do mês. E a pessoa basta contratar a sua subscrição e depois escolher o dia onde pretende que ela seja renovada e em todos esses dias não precisa de se preocupar, nem em ligar para a LDR, nem enviar um mail, nem ir à loja online confirmar a encomenda. Portanto, a encomenda é feita de forma automática, a pessoa só
recebe depois os dados para efetuar o pagamento. Efetuando o pagamento, sabe que habitualmente entre 24 a 48 horas, habitualmente 24, pode no final do mês acontecer serem 48 horas, tem os produtos em casa. E porquê que isto facilita muito, Hugo? Porque primeiro nós fazemos a contabilização ao mês, portanto, todas as subscrições e todos os conjuntos que nós temos são feitos de acordo com a dose recomendada para que tenham uma duração de 30 dias. Acontece que a pessoa, tendo uma subscrição automática, nunca vai ficar sem o produto. Portanto, esqueci-me de comprar, não tive tempo, estou cheia de trabalho, não consegui ir ao site. E, portanto, assim que recebe os dados de pagamento, basta rapidamente, através de um MBWay, que demora segundos, toda a gente tem, e, portanto, demora segundos a fazer o pagamento no telemóvel, garante que, quando terminar o mês em que está, não é? Já vai ter, então, novos produtos para fazer essa toma continuada. Além disso, ainda recebe prémios por isso. Portanto, nós temos no nosso programa de subscrições um programa de ofertas. Portanto, a fidelização das pessoas efetivamente compensa e dá prémios por isso. Portanto, ao quarto mês, ao sétimo mês e ao décimo mês temos então conjuntinhos com produtos muito fáceis de vender, muito fáceis de conhecer para quem quer fazer consumo próprio, para oferecer, porque são produtos de uso diário. Portanto, um roll-on, temos os nossos cremes com própolis concentrado, temos aqui o cremezinho recente que é eu chamo-lhe o cremezinho de emergência. Para mim ficou o creme de emergência que também tem a ver com renovação solar e que é ótimo. Portanto, são coisas muito fáceis que podemos ou utilizar para consumo, ou utilizar para venda, ou utilizar para oferta e, portanto, acabam por ter aqui valores bastante interessantes que são então oferecidos por vocês estarem a fazer o bem ao vosso corpo e aproveitarem então as nossas subscrições. Deixa-me só ver aqui o chat que entretanto deixei de ver. Além de ganhar prémios, pronto, estás a ver, os meus alunos também dizem que já sabem a matéria toda. Muito Ora, bem. e bem. Então, e porquê é que nós achámos importante fazer este webinar e, portanto, juntar-me aqui ao Dr. Hugo, que dá todas as noções a nível profissional, não é? Juntar-me aqui a ele para vos falar sobre as subscrições, porque, como vocês sabem, vai haver aumento de preço, isto não é só no combustível, é a LIR tal e qual como todas as empresas também é afetada. Neste caso, com as nossas subscrições, como nós não queremos que os nossos parceiros fiquem de repente, há parceiros que têm mais do que uma, portanto, e apesar de ser um aumento baixo, em torno de 2%, poderia já, quem tem duas, três, quatro subscrições ativas, que temos pessoas que efetivamente as têm, seria assim um valor já mais chato de ser de um mês para o outro. E então nós queremos que estes aumentos para todos os parceiros que têm subscrições sejam feitos de forma gradual. Assim seja, quem fizer subscrições até ao final do mês de março, nós garantimos que o valor se mantém exatamente o mesmo que contratou até setembro, está bem? Para então ir-se adaptando, vermos se as coisas entretanto acalmam e melhoram. Depois, a partir de abril, seremos mesmo obrigados a aumentar o valor de todas as subscrições, mas pelo menos tem aqui este tempo onde ainda consegue aproveitar as subscrições exatamente ao mesmo preço do que as contratou, está bem? Pronto, eu acho que não há Ainda há uns nenhuma dúvida. diazinhos. Diz o que não ouvi. Ainda há uns diazinhos. Ainda há uns diazinhos, sim, ainda tem bastantes dias e, portanto, é só mesmo deixar aqui esta ressalva que é para toda a gente saber e aproveitar. Façam as vossas subscrições, garantem o preço, não tem qualquer tipo de fidelização, portanto, é sempre win-win. Dizem que somos uma dupla top. Muito bem, vocês são muito queridos. Pronto, Hugo, está Obrigado a tratado, não todos. é? Está Vou feito. dar-vos muitos beijinhos e abraços a todos. Já Beijinhos a estava todos, com saudades de obrigada. estar aqui com vocês um bocadinho. E um resto de boa semana a todos. Está bem, meus queridos? Saudades vossas, tão queridos, vocês são uns amores. Hugo, beijinhos, Beijinhos, obrigada. meus queridos. Tchau, Tchau, tchau. Fiquem obrigada. bem.